Olá, pessoal! Esta noite começamos não com um filósofo ou conquistador, mas com uma planta que vem confundindo, curando e irritando governos há milhares de anos: a cannabis. Então, antes de se acomodarem, aproveitem para curtir o vídeo e se inscrever, mas apenas se realmente gostarem do que faço aqui. E me contem nos comentários de onde vocês estão assistindo e que horas são por aí. É sempre fascinante ver pessoas do mundo inteiro se reunindo aqui. Agora, diminuam as luzes, talvez liguem um ventilador para aquele zumbido suave ao fundo. E vamos mergulhar juntos nessa pequena e esfumaçada jornada pela história. Estamos por volta de 5000 antes de Cristo, a Idade da Pedra. Com forte ênfase na palavra pedra. A civilização ainda parecia um projeto em fase de testes. As pessoas estavam inventando cerâmica, domesticando animais e morrendo por coisas como ficar perto demais de mosquitos. Em algum lugar do que hoje chamamos de Sibéria, um caçador provavelmente jogou cannabis numa fogueira para se aquecer, respirou fundo e imediatamente esqueceu por que tinha saído da caverna. Séculos depois, arqueólogos encontrariam sementes de cannabis em antigos túmulos, o que significa que alguém valorizava essa planta a ponto de levá-la para o além, literalmente. Talvez fosse parte de um ritual sagrado, ou talvez fosse a versão pré-histórica de "não me enterrem sem meu estoque". Conhecendo a humanidade, provavelmente eram as duas coisas. No começo, a cannabis não era sobre relaxamento ou filosofia, era sobre sobrevivência. As fibras viravam cordas e roupas. As sementes eram comestíveis. A planta era praticamente um canivete suíço da natureza. Você podia navegar com ela, amarrar coisas, vestir-se. E se acabasse inalando a fumaça por acidente, poderia descobrir que as nuvens eram absurdamente engraçadas. Imagine ser um dos primeiros humanos a fumar aquilo de propósito, sem ninguém para explicar o que estava acontecendo. Sem salgadinhos, sem Bob Marley. Apenas confusão pura. E uma conversa extremamente profunda com uma árvore, que claramente não estava respondendo. Os primeiros humanos provavelmente nem pensavam que estavam ficando chapados. Achavam que os deuses tinham atualizado sua visão de mundo. E ainda assim, daquele primeiro sopro acidental, nasceu uma lenda. Uma planta que um dia viajaria pelo planeta inteiro, inspiraria poesia, criaria paranoia, financiaria discos de reggae. Tudo começou com algum agricultor neolítico entediado que decidiu colocar fogo na própria plantação só para ver no que dava. Muito antes da palavra erva existir, a cannabis já tinha nos vencido. Ela encontrou exatamente a única espécie inteligente o suficiente para cultivá-la, adorá-la, proibi-la e fumá-la. Frequentemente no mesmo século, humanidade. Conheça seu relacionamento de amor e ódio mais antigo. Avançando agora para 2700 a.C. A China estava inventando praticamente tudo: papel, seda, burocracia. E aparentemente o primeiro aval medicinal para ficar chapado entra em cena o imperador Shennong, conhecido como o Fazendeiro Divino. O que parece muito nobre até você descobrir que boa parte do reinado dele consistia em experimentar plantas aleatórias para descobrir quais o matariam. O homem era basicamente o primeiro teste clínico da história, sem grupo de controle. Segundo a lenda, Shennong descobriu centenas de ervas dessa maneira: ginseng, chá. E sim, cannabis. Seu livro, o Pen Tsao Ching, parece uma mistura de enciclopédia médica com avaliações antigas da internet. Bom para dor, bom para gota, bom para reumatismo, bom para esquecimentos. O que é impressionante, considerando que a própria cannabis provavelmente causava o esquecimento que ele estava tratando. Para Shennong, a erva não era um vício, era medicina. Os chineses não enrolavam e passavam adiante. Eles transformavam a planta em tônicos, moíam em pós, misturavam em preparados, que provavelmente tinham nomes extremamente sábios como elixir dos ventos nos ossos. Ela tratava febres, acalmava nervos e fazia as pessoas ficarem confiantes demais em relação à própria poesia. Nessa altura,
O cânhamo estava em todo lugar: cordas, roupas, papel, redes de pesca. Cidades inteiras praticamente existiam cercadas pela mesma planta. Você podia passar a vida inteira cercado por cannabis, vestindo-a, escrevendo nela, dormindo sobre ela e tomando-a como analgésico. Era como viver dentro de um bong ecológico. Os médicos chineses levavam aquilo extremamente a sério. Acreditavam que a cannabis equilibrava yin e yang, uma maneira elegante de dizer: ela te deixa calmo. Ainda não era algo recreativo. Mas sejamos honestos. Toda civilização que diz usar alguma substância apenas para cura espiritual acaba rindo para as sombras em algum momento. Enquanto o resto do mundo ainda estava inventando fogueiras e decisões ruins, a China já tinha colocado cannabis na farmácia. Shen Nong talvez não soubesse o que era THC, mas sabia de uma coisa. Ela fazia as pessoas reclamarem menos por algum tempo. E num mundo cheio de fome, enchentes e invasores se aproximando. Isso já era considerado progresso médico. Enquanto a China transformava cannabis em tônicos e fingia que era estritamente medicinal, os povos das estepes da Ásia Central tiveram uma ideia mais simples: queimar, respirar, repetir. Conheçam os citas. Nômades cavaleiros que basicamente viviam ao ar livre, pareciam não dormir desde o nascimento e tinham uma energia que poderia ser descrita como armados e tranquilos. Por volta de 1000 a.C., eles decidiram que os rituais funerários estavam faltando algo: fumaça, não incenso, cannabis. Parte 3. O historiador grego Heródoto escreveu que os citas jogavam sementes de cânhamo sobre pedras quentes dentro de tendas fechadas. Em minutos, o local se enchia de nuvens espessas e aromáticas. E então, segundo ele, eles uivavam de prazer. O que em grego antigo provavelmente significava: alguém acabou de começar um freestyle olhando as estrelas. E assim começou uma relação entre humanidade, espiritualidade e fumaça, que atravessaria milênios. Os citas não viam a cannabis apenas como diversão. Ela fazia parte de rituais, de despedidas, de cerimônias espirituais. A fumaça preenchia as tendas, enquanto guerreiros cobertos por peles observavam o fogo crepitando na escuridão. Talvez acreditassem que a fumaça carregava mensagens aos ancestrais. Talvez simplesmente tornasse funerais menos deprimente. De qualquer forma, funcionava. Arqueólogos modernos encontraram restos de cannabis em antigos recipientes funerários nas montanhas da Ásia. Ou seja, isso realmente aconteceu. Pessoas estavam ficando chapadas em cerimônias muito antes de existir qualquer conceito de festival alternativo. E honestamente, provavelmente com menos filas para banheiro. Enquanto isso, em outras partes do mundo, a cannabis continuava viajando. Mercadores a levavam pelas rotas comerciais. Curandeiros compartilhavam receitas. Nômades espalhavam sementes. A planta se adaptava, silenciosamente, como sempre fez. Ela cruzou desertos, montanhas, impérios e eventualmente chegou à Índia, onde tudo ficou ainda mais intenso. Na Índia antiga, a cannabis não era escondida, nem demonizada, nem vista apenas como remédio. Ela era sagrada. Os textos hindus a chamavam de uma das 5 plantas divinas, um presente dos deuses, especialmente associado a Shiva, o deus da destruição, da meditação e, aparentemente, de relaxar além da conta. Segundo algumas lendas, Shiva descansava sob folhas de cannabis após longos períodos de meditação e decidiu compartilhar a planta com a humanidade, o que é uma forma extremamente espiritual de dizer: experimenta isso aqui. A bebida Bhang começou a ser preparada há milhares de anos. Uma mistura de cannabis, leite, especiarias e ervas, consumida em festivais religiosos, celebrações, rituais e, provavelmente, algumas decisões extremamente questionáveis depois da meia-noite. Diferente de outras culturas, muitos indianos antigos não separavam espiritualidade de alteração da consciência. Para eles, certas plantas ajudavam a aproximar o ser humano do divino, expandir a mente, silenciar o ego, ou, pelo menos, fazer alguém ficar olhando para uma parede
durante 40 minutos, refletindo sobre o universo. Ascetas e homens santos fumavam chiluns cheios de cannabis enquanto meditavam. A fumaça subia lentamente, misturada ao cheiro de madeira queimada e incenso. Montanhas ao fundo, templos, sinos. Era uma experiência quase hipnótica. Até alguém esquecer completamente o que estava tentando iluminar espiritualmente. Mesmo assim, a relação da Índia com a cannabis atravessou séculos. Invasões, impérios, mudanças religiosas. A planta permaneceu. Porque ali, ela não era apenas uma droga. Era tradição. Era ritual. Era parte da própria identidade cultural. Enquanto isso, no Oriente Médio e no mundo islâmico medieval, outra transformação acontecia. A cannabis começou a ganhar uma nova forma. O haxixe, feito da resina concentrada da planta. Mais forte, mais intenso, mais fácil de transportar. E muito mais eficiente em transformar conversas comuns em debates filosóficos completamente sem sentido. Durante a Idade Média, o álcool era proibido em grande parte do mundo islâmico. Mas a cannabis ocupou um espaço curioso, nem sempre oficialmente aceita, mas amplamente usada. Especialmente entre grupos sufis, místicos que buscavam experiências espirituais profundas. Alguns utilizavam haxixe em rituais de meditação e contemplação. Outros simplesmente gostavam bastante. O haxixe rapidamente se espalhou pelas cidades, mercados, portos, caravanas, cafés. E como acontece com qualquer substância popular da história, governos começaram a entrar em pânico. Alguns líderes tentaram proibir, outros taxaram. Alguns puniam severamente usuários. O que, historicamente falando, é basicamente o momento exato em que algo se torna ainda mais popular. Relatos medievais descrevem pessoas rindo descontroladamente, comendo exageradamente, falando coisas profundas que faziam sentido apenas para elas mesmas. Então, honestamente, pouca coisa mudou. Existem até histórias ligando o haxixe ao surgimento da palavra assassino. Segundo uma teoria famosa, membros da seita dos Hashishashin consumiam haxixe antes de missões. Embora muitos historiadores modernos considerem isso exagerado, ou propaganda, ou simplesmente medo, transformado em mito. Mas a ideia ficou. E durante séculos, o Ocidente associou cannabis ao mistério oriental, à espiritualidade, ao perigo e ao desconhecido, o que apenas aumentava sua fama. Porque nada desperta mais curiosidade humana do que alguém dizendo: você definitivamente não deveria experimentar isso. E então vieram os europeus, naturalmente atrasados para a festa. Durante muito tempo, a Europa se interessou mais pelo cânhamo do que pela parte divertida da cannabis. Cordas, velas de navios, papel, tecidos. O continente inteiro praticamente flutuava, graças ao cânhamo. Sem ele, muitos navios simplesmente não existiriam. Impérios marítimos dependeram dessa planta. Então, tecnicamente, boa parte da expansão europeia aconteceu movida por uma enorme quantidade de maconha industrial. Mas o uso recreativo demorou mais para ganhar força. Alguns médicos europeus começaram a estudar cannabis no século XIX, especialmente após contatos com Índia e Oriente Médio. Relatos descreviam alívio para dores, ansiedade, insônia e outras doenças. Escritores, artistas, intelectuais. Todos começaram a demonstrar curiosidade. Na França, o famoso Club des Hachichins reunia autores e pensadores para experimentar haxixe em encontros quase teatrais. Imagine um salão elegante de Paris, velas acesas, homens extremamente sérios discutindo filosofia, enquanto claramente estavam muito chapados. Victor Hugo, Baudelaire, Alexandre Dumas. Grandes nomes passaram por ali. A cannabis começava lentamente a entrar na cultura artística ocidental, não apenas como medicina, mas como inspiração, como experiência, como curiosidade intelectual. E logo atravessaria o oceano mais uma vez, rumo aos Estados Unidos, onde sua história se tornaria ainda mais caótica. Nos Estados Unidos, a cannabis chegou de maneira discreta,
quase burocrática. Durante muito tempo, o cânhamo era apenas mais uma plantação útil. George Washington cultivava. Thomas Jefferson também. O governo incentivava agricultores a produzir fibras para cordas, tecidos e velas marítimas. Ninguém estava entrando em pânico. Ninguém fazia discursos alarmistas. Era só agricultura, uma planta útil entre muitas outras. Mas no começo do século XX, tudo mudou. E como frequentemente acontece na história, medo, política e preconceito entraram em cena. Após a Revolução Mexicana, muitos imigrantes levaram consigo o hábito de fumar cannabis recreativamente. A palavra marihuana começou a circular nos Estados Unidos. E junto com ela, vieram campanhas de medo. Jornais sensacionalistas passaram a publicar histórias absurdas. Afirmavam que a cannabis transformava pessoas em criminosos violentos, insanos, perigosos. O que era curioso, considerando que a maioria dos usuários provavelmente estava ocupada demais, tentando decidir o que comer. Mas o medo vende, sempre vendeu, e políticos perceberam isso rapidamente. Harry Anslinger, chefe do recém-criado Federal Bureau of Narcotics, liderou uma verdadeira cruzada contra a cannabis. Discursos dramáticos, filmes de propaganda, panfletos assustadores, tudo tentando convencer a população de que a erva destruiria a sociedade. Em 1936, surgiu Reefer Madness, um filme tão exagerado que hoje parece paródia. Jovens fumavam um cigarro e imediatamente enlouqueciam. Cometiam crimes, perdiam completamente o controle. A lógica era praticamente um baseado e pronto, você vira vilão de filme no ar. Ainda assim, funcionou. O medo se espalhou. Leis endureceram. Prisões aumentaram. A cannabis deixou de ser apenas planta, virou símbolo, perigo, desobediência. E exatamente por isso, muita gente começou a se interessar ainda mais, porque proibir algo quase sempre adiciona um brilho misterioso ao objeto proibido. Nos anos 1950 e 1960, músicos de jazz, artistas e movimentos contraculturais adotaram a cannabis como símbolo de liberdade. Enquanto o governo dizia, isso vai destruir sua mente, uma geração inteira respondia, talvez, mas já viu o estado do mundo sóbrio? E então veio a explosão cultural. Hippies, Woodstock, rock psicodélico, Bob Dylan, Jimi Hendrix, Janis Joplin e, eventualmente, Bob Marley. A cannabis deixou de ser apenas substância. Virou identidade, protesto, música, política, estilo de vida, uma planta útil entre muitas outras. Mas no começo do século XX, tudo mudou. E como frequentemente acontece na história, medo, política e preconceito entraram em cena. Após a Revolução Mexicana, muitos imigrantes levaram consigo o hábito de fumar cannabis recreativamente. A palavra marihuana começou a circular nos Estados Unidos. E junto com ela, vieram campanhas de medo. Jornais sensacionalistas passaram a publicar histórias absurdas. Afirmavam que a cannabis transformava pessoas em criminosos violentos, insanos, perigosos. O que era curioso, considerando que a maioria dos usuários provavelmente estava ocupada demais, tentando decidir o que comer. Mas o medo vende, sempre vendeu, e políticos perceberam isso rapidamente. Harry Anslinger, chefe do recém-criado Federal Bureau of Narcotics, liderou uma verdadeira cruzada contra a cannabis. Discursos dramáticos, filmes de propaganda, panfletos assustadores, tudo tentando convencer a população de que a erva destruiria a sociedade. Em 1936, surgiu Reefer Madness, um filme tão exagerado que hoje parece paródia. Jovens fumavam um cigarro e imediatamente enlouqueciam. Cometiam crimes, perdiam completamente o controle. A lógica era praticamente um baseado e pronto, você vira vilão de filme no ar. Ainda assim, funcionou. O medo se espalhou. Leis endureceram. Prisões aumentaram. A cannabis deixou de ser apenas planta, virou símbolo, perigo, desobediência.
E exatamente por isso, muita gente começou a se interessar ainda mais, porque proibir algo quase sempre adiciona um brilho misterioso ao objeto proibido. Nos anos 1950 e 1960, músicos de jazz, artistas e movimentos contraculturais adotaram a cannabis como símbolo de liberdade. Enquanto o governo dizia: "Isso vai destruir sua mente", uma geração inteira respondia: "Talvez, mas já viu o estado do mundo sóbrio?" E então veio a explosão cultural. Hippies, Woodstock, rock psicodélico, Bob Dylan, Jimi Hendrix, Janis Joplin e, eventualmente, Bob Marley. A cannabis deixou de ser apenas substância. Virou identidade, protesto, música, política, estilo de vida, avançando agora para 2700 a.C. A China estava inventando praticamente tudo: papel, seda, burocracia e, aparentemente, o primeiro aval medicinal para ficar chapado. Entra em cena o imperador Shen Nong, conhecido como o Fazendeiro Divino. O que parece muito nobre até você descobrir que boa parte do reinado dele consistia em experimentar plantas aleatórias para descobrir quais o matariam. O homem era basicamente o primeiro teste clínico da história, sem grupo de controle. Segundo a lenda, Shen Nong descobriu centenas de ervas dessa maneira: ginseng, chá e, sim, cannabis. Seu livro, o Pen Tsao Ching, parece uma mistura de enciclopédia médica com avaliações antigas da internet. Bom para dor, bom para gota, bom para reumatismo, bom para esquecimentos. O que é impressionante, considerando que a própria cannabis provavelmente causava o esquecimento que ele estava tratando. Para Shen Nong, a erva não era um vício, era medicina. Os chineses não enrolavam e passavam adiante. Eles transformavam a planta em tônicos, moíam em pós, misturavam em preparados que provavelmente tinham nomes extremamente sábios como elixir dos ventos nos ossos. Ela tratava febres, acalmava nervos e fazia as pessoas ficarem confiantes demais em relação à própria poesia. Nessa altura, o cânhamo estava em todo lugar: cordas, roupas, papel, redes de pesca. Cidades inteiras praticamente existiam, cercadas pela mesma planta. Você podia passar a vida inteira cercado por cannabis, vestindo-a, escrevendo nela, dormindo sobre ela e tomando-a como analgésico. Era como viver dentro de um bong ecológico. Os médicos chineses levavam aquilo extremamente a sério. Acreditavam que a cannabis equilibrava yin e yang. Uma maneira elegante de dizer: ela te deixa calmo. Ainda não era algo recreativo, mas sejamos honestos. Toda civilização que diz usar alguma substância apenas para cura espiritual acaba rindo para as sombras em algum momento. Enquanto o resto do mundo ainda estava inventando fogueiras e decisões ruins, a China já tinha colocado cannabis na farmácia. Shen Nong talvez não soubesse o que era THC, mas sabia de uma coisa: ela fazia as pessoas reclamarem menos por algum tempo. E num mundo cheio de fome, enchentes e invasores se aproximando, isso já era considerado progresso médico. Enquanto a China transformava a cannabis em tônicos e fingia que era estritamente medicinal, os povos das estepes da Ásia Central tiveram uma ideia mais simples: queimar, respirar, repetir. Conheçam os citas. Nômades cavaleiros que basicamente viviam ao ar livre. Pareciam não dormir desde o nascimento e tinham uma energia que poderia ser descrita como armados e tranquilos. Por volta de 1000 a.C., eles decidiram que os rituais funerários estavam faltando algo: fumaça, não incenso, cannabis. O historiador grego Heródoto escreveu que os citas jogavam sementes de cânhamo sobre pedras quentes dentro de tendas fechadas. Em minutos, o local se enchia de nuvens espessas e aromáticas, e então, segundo ele, eles uivavam de prazer, o que em grego antigo provavelmente significava: alguém acabou de começar um freestyle olhando as estrelas. E assim começou uma relação entre humanidade, espiritualidade e fumaça, que atravessaria milênios. Continua
Nos Estados Unidos, a cannabis chegou de maneira discreta, quase burocrática. Durante muito tempo, o cânhamo era apenas mais uma plantação útil. George Washington cultivava. Thomas Jefferson também. O governo incentivava agricultores a produzir fibras para cordas, tecidos e velas marítimas. Ninguém estava entrando em pânico. Ninguém fazia discursos alarmistas. Era só agricultura, uma planta útil entre muitas outras. Mas no começo do século XX, tudo mudou. E como frequentemente acontece na história, medo, política e preconceito entraram em cena. Após a Revolução Mexicana, muitos imigrantes levaram consigo o hábito de fumar cannabis recreativamente. A palavra marihuana começou a circular nos Estados Unidos, e junto com ela vieram campanhas de medo. Jornais sensacionalistas passaram a publicar histórias absurdas. Afirmavam que a cannabis transformava pessoas em criminosos violentos, insanos, perigosos. O que era curioso, considerando que a maioria dos usuários provavelmente estava ocupada demais tentando decidir o que comer. Mas o medo vende, sempre vendeu. E políticos perceberam isso rapidamente. Harry Anslinger, chefe do recém-criado Federal Bureau of Narcotics, liderou uma verdadeira cruzada contra a cannabis. Discursos dramáticos, filmes de propaganda, panfletos assustadores. Tudo tentando convencer a população de que a erva destruiria a sociedade. Em 1936, surgiu Reefer Madness, um filme tão exagerado que hoje parece paródia. Jovens fumavam um cigarro e imediatamente enlouqueciam. Cometiam crimes, perdiam completamente o controle. A lógica era praticamente um baseado e pronto. Você vira vilão de filme noir. Ainda assim, funcionou. O medo se espalhou. Leis endureceram. Prisões aumentaram. A cannabis deixou de ser apenas planta. Virou símbolo, perigo, desobediência. E exatamente por isso, muita gente começou a se interessar ainda mais. Porque proibir algo quase sempre adiciona um brilho misterioso ao objeto proibido. Nos anos 1950 e 1960, músicos de jazz, artistas e movimentos contraculturais adotaram a cannabis como símbolo de liberdade. Enquanto o governo dizia, isso vai destruir sua mente, uma geração inteira respondia, talvez, mas já viu o estado do mundo sóbrio? E então veio a explosão cultural. Hippies, Woodstock, rock psicodélico, Bob Dylan, Jimi Hendrix, Janis Joplin e, eventualmente, Bob Marley. A cannabis deixou de ser apenas substância. Virou identidade, protesto, música, política, estilo de vida. Ao mesmo tempo, os governos reagiam com ainda mais força. Nos anos 1970, Richard Nixon lançou oficialmente a chamada Guerra às Drogas. Uma guerra longa, cara, controversa, e que encheria prisões por décadas. Cannabis foi colocada na categoria mais restritiva das substâncias proibidas nos Estados Unidos, ao lado de drogas consideradas extremamente perigosas, o que gerava uma situação curiosa. Muitos cientistas questionavam essa classificação. Médicos discutiam usos terapêuticos, mas a política falava mais alto. Enquanto isso, o consumo continuava, em dormitórios universitários, backstages de shows, garagens, parques e praticamente qualquer lugar onde alguém dissesse relaxa, ninguém vai descobrir. Spoiler histórico. Geralmente alguém descobria. Mesmo perseguida, a cannabis nunca desapareceu, porque a relação da humanidade com ela já era antiga demais, profunda demais, espalhada demais. E então, lentamente, algo começou a mudar outra vez. No final do século XX e início do século XXI, médicos voltaram a estudar seriamente os efeitos terapêuticos da cannabis. Pacientes com dores crônicas, epilepsia, ansiedade, câncer. Diversas pessoas relatavam benefícios. O debate voltou. Governos começaram a rever leis. Alguns estados americanos legalizaram o uso medicinal. Depois, o recreativo. Outros países seguiram o mesmo caminho. De repente, uma planta que durante décadas
havia sido tratada quase como ameaça civilizacional, passou a ser vendida em lojas modernas com iluminação aconchegante e nomes sofisticados. A humanidade realmente dá voltas estranhas. Hoje existe uma indústria bilionária em torno da cannabis. Produtos gourmet, óleos, balas, bebidas, cosméticos, aplicativos de entrega. Tudo isso para uma planta que começou sua jornada sendo jogada numa fogueira por algum caçador neolítico entediado. Mas talvez a parte mais impressionante dessa história seja outra. Durante milhares de anos, civilizações inteiras mudaram, impérios caíram, religiões surgiram, tecnologias transformaram o planeta. E a cannabis continuou ali, passando discretamente de mão em mão, de cultura em cultura, sobrevivendo a proibições, a guerras, a governos, a campanhas de medo. Poucas plantas acompanharam a humanidade tão de perto. Talvez porque, em algum nível estranho, ela sempre refletiu algo sobre nós mesmos, nossa curiosidade, nossa necessidade de escapar, nossa busca por alívio, por significado, por conexão. Ou talvez porque seres humanos simplesmente adoram transformar qualquer coisa em debate político. Isso também parece bastante provável. Hoje, enquanto você provavelmente escuta esta história confortavelmente deitado, milhões de pessoas ao redor do mundo continuam discutindo cannabis. Se deve ser proibida, liberada, medicinal, espiritual. Curandeiros compartilhavam receitas, nômades espalhavam sementes. A planta se adaptava, silenciosamente, como sempre fez. Ela cruzou desertos, montanhas, impérios e eventualmente chegou à Índia, onde tudo ficou ainda mais intenso. Na Índia antiga, a cannabis não era escondida, nem demonizada, nem vista apenas como remédio. Ela era sagrada. Os textos hindus a chamavam de uma das 5 plantas divinas, um presente dos deuses, especialmente associado a Shiva, o deus da destruição, da meditação e aparentemente de relaxar além da conta. Segundo algumas lendas, Shiva descansava sob folhas de cannabis após longos períodos de meditação e decidiu compartilhar a planta com a humanidade, o que é uma forma extremamente espiritual de dizer: experimenta isso aqui. A bebida Bhang começou a ser preparada há milhares de anos, uma mistura de cannabis, leite, especiarias e ervas, consumida em festivais religiosos, celebrações, rituais e provavelmente algumas decisões extremamente questionáveis depois da meia-noite. Diferente de outras culturas, muitos indianos antigos não separavam espiritualidade de alteração da consciência. Para eles, certas plantas ajudavam a aproximar o ser humano do divino, expandir a mente, silenciar o ego, ou pelo menos fazer alguém ficar olhando para uma parede durante 40 minutos, refletindo sobre o universo. Ascetas e homens santos fumavam shilons cheios de cannabis enquanto meditavam. A fumaça subia lentamente, misturada ao cheiro de madeira queimada e de incenso. Montanhas ao fundo, templos, sinos. Era uma experiência quase hipnótica, até alguém esquecer completamente o que estava tentando iluminar espiritualmente. Mesmo assim, a relação da Índia com a cannabis atravessou séculos, invasões, impérios, mudanças religiosas. A planta permaneceu, porque ali ela não era apenas uma droga, era tradição, era ritual, era parte da própria identidade cultural. Enquanto isso, no Oriente Médio e no mundo islâmico medieval, outra transformação acontecia. A cannabis começou a ganhar uma nova forma: o haxixe, feito da resina concentrada da planta. Mais forte, mais intenso, mais fácil de transportar e muito mais eficiente em transformar conversas comuns em debates filosóficos completamente sem sentido. Durante a Idade Média, o álcool era proibido em grande parte do mundo islâmico, mas a cannabis ocupou um espaço curioso, nem sempre oficialmente aceita, mas amplamente usada, especialmente entre grupos sufis, místicos que buscavam experiências espirituais profundas. Alguns utilizavam haxixe em rituais de meditação e contemplação. Outros simplesmente gostavam bastante. O haxixe rapidamente se espalhou pelas cidades, mercados, portos, caravanas, cafés.
E como acontece com qualquer substância popular da história, governos começaram a entrar em pânico. Alguns líderes tentaram proibir, outros taxaram. Alguns puniam severamente usuários. O que, historicamente falando, é basicamente o momento exato em que algo se torna ainda mais popular. Relatos medievais descrevem pessoas rindo descontroladamente, comendo exageradamente, falando coisas profundas que faziam sentido apenas para elas mesmas. Então, honestamente, pouca coisa mudou. Existem até histórias ligando o haxixe ao surgimento da palavra assassino. Segundo uma teoria famosa, membros da seita dos Hashashin consumiam haxixe antes de missões. Embora muitos historiadores modernos considerem isso exagerado, ou propaganda, ou simplesmente medo transformado em mito. Mas a ideia ficou. E durante séculos, o Ocidente associou cannabis ao mistério oriental, à espiritualidade, ao perigo e ao desconhecido, o que apenas aumentava sua fama. Porque nada desperta mais curiosidade humana do que alguém dizendo: você definitivamente não deveria experimentar isso. E então vieram os europeus, naturalmente atrasados para dar festa. Durante muito tempo, a Europa se interessou mais pelo cânhamo do que pela parte divertida da cannabis. Cordas, velas de navios, papel, tecidos. O continente inteiro praticamente flutuava graças ao cânhamo. Sem ele, muitos navios simplesmente não existiriam. Impérios marítimos dependeram dessa planta. Então, tecnicamente, boa parte da expansão europeia aconteceu movida por uma enorme quantidade de maconha industrial. Mas o uso recreativo demorou mais para ganhar força. Alguns médicos europeus começaram a estudar cannabis no século XIX, especialmente após contatos com Índia e Oriente Médio. Relatos descreviam alívio para dores, ansiedade, insônia e outras doenças. Escritores, artistas, intelectuais. Todos começaram a demonstrar curiosidade. Na França, o famoso Club des Hachichins reunia autores e pensadores para experimentar haxixe em encontros quase teatrais. Imagine um salão elegante de Paris, velas acesas, homens extremamente sérios discutindo filosofia, enquanto claramente estavam muito chapados. Victor Hugo, Baudelaire, Alexandre Dumas. Grandes nomes passaram por ali. A cannabis começava lentamente a entrar na cultura artística ocidental. Não apenas como medicina, mas como inspiração, como experiência, como curiosidade intelectual. E logo atravessaria o oceano mais uma vez, rumo aos Estados Unidos, onde sua história se tornaria ainda mais caótica.